Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu faço um estudo todos os dias das realidades do mundo espiritual, a vida após a morte, reforma íntima e evolução moral, principalmente. A gente está aqui na Terra, nós estamos no meio de uma transição planetária. É urgente que a gente faça uma reforma íntima, que a gente faça uma faxina nas nossas crenças, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, que não correspondem a essa nova era, essa era de aquário, a era do coletivo, da fraternidade, não corresponde ao mundo de regeneração. Então, para que a gente possa construir aqui na Terra um mundo de regeneração, é necessário que a gente se regenere primeiramente. Então, para isso, eu venho aqui, eu me comprometo a estudar todos os dias, para que eu tenha essa disciplina de estudar, eu venho aqui e me comprometo a gravar para vocês. Nunca como a dona da verdade, deixar bem claro, eu venho aqui como uma aprendiz, como uma neófita, uma estudante. Eu venho aqui para aprender e eu compartilho com vocês aquilo que eu estou aprendendo. Mas eu também aprendo muito com o comentário de vocês. Então, se tiver alguma coisa divergente ou até que vocês queiram acrescentar, deixem aí nos seus comentários, que aqui a gente aprende uns com os outros. Estamos aqui para construir um novo momento, uma nova etapa da humanidade. Estamos num momento de transição planetária, uma honra estar encarnada aqui na Terra. E todo o ensinamento que a gente poderia desejar já foi deixado pelos grandes mestres. Jesus já veio, já foi o exemplo maior. Já havia, todas as religiões trazem um pouquinho da sabedoria divina para nós. Basta a gente saber qual enfoque que a gente quer dar. Eu gosto muito desse enfoque na vida após a morte. E para isso a doutrina espírita é que mais estuda a vida após a morte de uma maneira mais ah, serena, de uma maneira mais sábia, que estuda as realidades do mundo espiritual de uma maneira mais empírica. E aos poucos o conhecimento que a doutrina espírita vem trazendo, a ciência vem comprovando que é verdade. Então eu tenho esse enfoque na vida após a morte, mas cada um com a sua prioridade, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua verdade. Mas a gente veio aqui para construir um conhecimento compartilhado. Então, hoje eu vou ler para vocês um texto do livro Iluminação Interior do Divaldo, psicografado pelo Divaldo, do espírito da Joana de Ângeles. É um texto de reforma íntima, é um texto de cunho moral, não passa pano para a gente, mas também nos esclarece acerca de muitas coisas, uma conduta desejada para a gente ter aqui. E critica muito a nossa sociedade. Então, tem hora que eu faço umas críticas aqui pesadas, mas não sou eu, é eu interpretando o texto que eu estou lendo. Eu também estou no jogo e eu tento colocar em prática o que eu aprendo aqui, o que eu estudo. Nem tudo eu consigo, mas a ideia aqui é refletir a respeito, falar sobre, para que aos pouquinhos vai entrando na minha mente, no meu coração, para que eu consiga aplicar na minha própria vida os ensinamentos que os espíritos superiores trazem para nós. Então, o texto de hoje é Deveres Austeros, capítulo 13. Antes que reencarnasses para a atual jornada evolutiva, refletistes demoradamente em torno da oportunidade feliz que te era facultada. É uma oportunidade muito feliz para a gente estar encarnado aqui na Terra. É uma bênção, a gente só pode evoluir, de fato, só pode superar as nossas más inclinações aqui encarnado na matéria, que é a prova. A gente estuda muito no mundo espiritual, mas para a gente saber se aprendemos ou não a lição, é somente estando misturado na matéria, vivendo uma experiência material. Para que a gente, com a bênção do esquecimento, a gente vê se essas virtudes estão realmente entranhadas no nosso ser ou se ainda precisamos estudar mais, aprender mais. Então, a gente reflete, a maior parte dos espíritos hoje já vem com uma reencarnação planejada, não é uma reencarnação compulsória que são obrigados a reencarnar. Quanto mais a gente reencarna, mais evoluída a gente se torna. Por isso que as crianças de hoje são mais inteligentes, elas são mais evoluídas que a gente, elas já reencarnaram mais vezes que a gente. Mas a gente, então, contribuindo para o nosso planejamento reencarnatório, aonde que a gente vai nascer, com quem a gente vai conviver, quais são as provas que a gente vai passar, quais são as virtudes que a gente tem que adquirir nessa existência aqui na Terra, a gente contribui bastante para o nosso planejamento, exceto a pessoa só quando ela não está em condições, quando ela é um espírito suicida ou quando ela fica muito desequilibrada
e ela está em estado catatônico no mundo espiritual, ou quando é um espírito muito endurecido que se recusa a reencarnar e tem uma encarnação compulsória. Esses casos não participam do planejamento, mas quem faz o planejamento são mentores que têm muita compaixão, muito carinho e querem que esses espíritos também saiam vitoriosos aqui na face da Terra. Como consequência, entendestes os benefícios que poderias auferir caso firmasse um compromisso austero com a consciência. Como a gente participou do nosso planejamento reencarnatório, até os mentores espirituais, eles não permitem. A gente quer se cobrar muito, quando a gente está lá no mundo espiritual, nossa consciência pesa muito, mas não é permitido dar provas muito pesadas, provas que a gente não seja capaz de suportar. A gente vem aqui para a Terra para vencer, e o nosso planejamento é feito para que a gente possa vencer. Quando vem um compromisso com provas muito austeras, muito pesadas, eles não deixam. Eles nos orientam, eles abrandam, porque se a gente, aqui na Terra tudo é muito difícil. Estar encarnado aqui na Terra é muito desafiador. A influência da carne é muito forte, e com o esquecimento, e o nosso ego, a nossa personalidade, nós ainda somos crianças espirituais. A gente está aprendendo a se purificar agora. Então, não é permitido que a gente tenha um desafio, que a gente vá sucumbir. Por lei, pela lei divina, é proibido dar a uma pessoa um desafio que ela não seja capaz de superar. Então, aquele ditado, Deus não dá o frio maior que cobertor, é pura verdade. Às vezes vem a prova muito difícil para nós, a gente fala, ai meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Acha que não vai dar conta, mas é porque aí é que está a sabedoria divina, é que nós somos muito mais fortes do que a gente imagina ser. Quando a prova vem muito difícil para a pessoa e a pessoa acha que não vai dar conta, pode ter certeza que ela, se vê a prova para ela, ela vai dar conta. É porque ela ainda não reconhece a sua própria luz, a sua própria força. E aí, olha para dentro. Os teus guias espirituais apresentaram-te programas de reabilitação de erros pretéritos mediante as disciplinas morais, o estudo e o trabalho que te poderiam libertar das algemas escravizadoras dos vícios e das paixões alcevajadas, e concordastes de boa mente. Então, o que a gente veio fazer aqui na Terra? Olha esse parágrafo falando tudo. A gente veio se reabilitar dos erros das vidas passadas. A gente, como? Mediante as disciplinas morais. Então, a gente vem aqui para a Terra para desenvolver virtudes, para fazer essa reforma moral, essa elevação moral, reforma íntima, todas as religiões têm um nome diferente, mas todas elas é essa faxina mental, para que a gente adquira virtudes, para que as virtudes da nossa alma prevaleçam sobre os defeitos da personalidade. O estudo e o trabalho que te poderiam libertar das algemas escravizadoras dos vícios e das paixões alcevajadas. Então, como é que a gente se liberta das paixões inferiores? O estudo, que é a elevação intelectual, e quando a gente estuda, a gente se aperfeiçoa, e o nosso conhecimento, aquilo que a gente aprende, é o único patrimônio que a gente leva dessa vida após a morte, a aquisição moral e a aquisição intelectual. Quando a gente vai dessa vida para outra, caixão não tem gaveta nem Wi-Fi, a gente não leva nada de material, mas o nosso patrimônio, aquilo que a gente aprendeu nessa vida, segue conosco. E a gente aprendendo, se desenvolvendo intelectualmente, a gente também ajuda a contribuir para o progresso da sociedade, da humanidade. A gente aprende a servir. E o trabalho é uma forma da gente servir uns aos outros. A gente acha que a gente trabalha aqui para ganhar dinheiro, mas não. Deus é tão sábio, é tão justo, que colocou o dinheiro como incentivo para que a gente servisse uns aos outros. Mas a gente trabalha aqui para a gente servir. Nenhum ser humano é uma ilha, ninguém faz nada sozinho. A gente veio aqui para servir uns aos outros, e trabalhando a gente se coloca à disposição das outras pessoas, a resolver o problema das outras pessoas, a trazer soluções, a levar alegria, levar coisa boa para as outras pessoas. Nós somos seres sociais, nós viemos aqui para servir. E o dinheiro é um incentivo divino para que a gente sirva. Ele nunca é o fim, mas sim um meio para que a gente manifeste a nossa verdadeira natureza. E a gente concorda. Todo o nosso planejamento reencarnatório, antes da gente vir aqui para a Terra, se a gente participou do planejamento, nós concordamos. E a grande maioria de nós concordou com esse planejamento. Então, não venham reclamar de Deus se a prova é difícil, se a prova é pesada.
nós concordamos. Nós escolhemos os pais que a gente teve, nós escolhemos os filhos que a gente teve, nós escolhemos o lugar onde a gente iria nascer, nós escolhemos as provas que a gente iria passar. Tudo isso foi de comum acordo com os espíritos superiores e com Deus. É porque chega aqui na Terra a gente quer só facilidades, né? Mas não existe caminho mais fácil quando se fala de Deus. Existe o caminho, né? A gente quer o caminho do menor esforço. E Deus quer da gente o mérito das próprias conquistas. Discutiram contigo de forma que tivesse suficiente claridade mental para aceitares ou não os deveres carregados de responsabilidades e lutas. Não são discutidos conosco. Não é para a gente pegar o caminho do menor esforço, é para a gente ter o caminho do mérito da conquista. Quando a gente tem um filho, a gente não dá para ele tudo de mão beijada, assim, a não ser que a gente queira tirar todo o mérito, né? Que ele cresça achando que não é capaz de conseguir as coisas por conta própria. Mas, por exemplo, um menino tem que estudar, tem que passar de ano. Não adianta a gente estudar para o menino fazer a prova, o conhecimento vai ser nosso, não dele. Assim também os espíritos nobres conosco, não adianta eles estudarem para a gente fazer a prova. Nós temos que aplicar, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, para que a gente passe de ano, para que a gente saia vitorioso. Aqui na doutrina espírita a gente tem um negócio que chama espíritos completistas. São aqueles que conseguem completar todas as tarefas que foram designadas para você na vida. É muito difícil, é praticamente assim, raríssimos são aqueles que conseguem ser completistas. A grande maioria de nós consegue completar algumas tarefas e deixam outras a desejar, mas existem aqueles que falhem completamente, que se desviam do seu planejamento reencarnatório e que não cumprem nada das tarefas principais que foi designado. Aqueles que tiram a própria vida por suicídio consciente ou inconsciente. Existem aqueles que se desviam completamente, se ligam a pessoas que não precisavam se ligar, que vão para o caminho do mal, que vão para o caminho das sombras, da corrupção moral e física. Então, assim, que a gente tem que trabalhar para conseguir superar cada prova quando ela se apresenta. Nada que nos acontece foi arbitrário, aleatório. Quando a gente se desvia do nosso caminho, aí sim, a gente está sujeito à mercê da nossa própria sorte. Aí as provas que se apresentam para nós não tivemos participação, nós não tivemos conivência. Por exemplo, estamos planejados de crescer, nascer numa determinada família, com determinada condição, em determinada idade a gente vai conhecer uma pessoa, vai se casar, vai ter tantos filhos, pronto. Se você seguir seu planejamento reencarnatório, você não vai ter muitas dificuldades, mas você vai passar pelas provações necessárias a passar. Só que no meio do caminho, a gente se revolta com a família que a gente nasceu, não conhece a pessoa que não quer, né, se desvia no meio do caminho, começa a conviver com pessoas que não tem nada a ver com o nosso planejamento reencarnatório, que nos afasta daquele momento que a gente iria conhecer a pessoa que a gente iria estar se unindo, ou então a gente não assume o compromisso, não assume a responsabilidade que assumimos com ela. Por exemplo, eu vou assumir um filho que veio sem planejamento, aí chega aqui na Terra, a pessoa fala, não vou assumir esse filho, deixa a pessoa se virar sozinha, e aí ela se afasta do seu planejamento reencarnatório e ela está à mercê da própria sorte. Aí as provas que vêm em seguida não fazem parte do seu planejamento, mas nunca é maior do que a pessoa consegue superar. Mas aí já não é uma coisa planejada pelos espíritos nobres. E quanto mais a gente se afasta do nosso planejamento reencarnatório, da nossa missão aqui na Terra, maiores são os desafios e maior é o trabalho, é a dor, resgate para fazer a gente voltar para o nosso caminho original. É muito mais fácil a gente se cordato a Deus, a gente confiar em Deus, mesmo que a gente não compreenda por que a gente está passando aquilo, mas se Deus manda um desafio para nós, a gente não ficar blasfemando contra Deus, não ficar resmungando, não fugir das nossas responsabilidades, mas enfrentar os problemas de frente, não se fazer de vítima, mas ser autor da própria história. E confiar em Deus acima de tudo, que quando nós estamos sendo guiados por Deus, tem uma falange de espíritos nobres nos guiando, nos orientando, nos conduzindo para o melhor, para o que a nossa alma pede, para aquilo que foi planejado anteriormente. Então, nada te ocultaram
Informaram-te que o retorno à experiência carnal seria assinalado por problemas que deixastes pelo caminho e por enfrentamentos que deveria contornar, a fim de que não perdesses o precioso tempo em discussões inúteis e defesas pessoais injustificáveis. Então vamos lá, cada parágrafo aqui tem várias reflexões. A gente é informado de todas as experiências desagradáveis que a gente iria passar na experiência carnal, conforme o nosso planejamento reencarnatório. Problemas que a gente deixou no caminho. Então, a gente tinha que ter vindo aqui superar um problema na vida passada, um problema de relacionamento com uma determinada pessoa na vida passada. Só que aí a gente cai nessa prova, nessa lição, na outra vida, e ao invés da gente fazer esse resgate, a gente carrega isso para além do túmulo. Nessa vida, esse trabalho de resgate que não foi feito na vida pretérita, nós teremos que fazer nessa vida. Se a gente não fizer nessa, a gente vai fazer na outra, até que o reajuste seja feito. Não existe a possibilidade da gente fugir da lei divina. Aquele débito que a gente contraiu, a gente vai ter que se reabilitar com ele, se reajustar com ele. Aquelas pessoas que a gente desencaminhou do caminho do bem, pelo nosso interesse pessoal, pelo nosso egoísmo, pelo nosso prazer, a gente vai ter que encaminhá-las ao caminho reto novamente. Então, se parece uma pessoa difícil na sua vida, não fuja dela, aceite, pergunte a Deus o que aquela lição quer te ensinar, como Ele gostaria que você procedesse, para te dar sabedoria para lidar com essa questão. Porque nós viemos aqui também liquidar dívidas que a gente deixou para trás em existências passadas. Não dá para fugir da lei divina. Assinalado por problemas que deixastes pelo caminho e por enfrentamentos que deveriam contornar. Às vezes eu tenho um problema, eu quero evoluir, eu tenho um problema de orgulho muito grande, de uma vaidade muito grande. É necessário que eu aprenda a ser humilde. Então eu vou passar por experiências que vão me ensinar a ser humilde. Numa existência anterior eu não valorizei a família, então nessa existência eu vou nascer com uma família desequilibrada, para que eu aprenda a dar valor à família. Então, a fim de que não perdesse precioso tempo em discussões inúteis, batendo boca, e defesas pessoais injustificáveis, se fazendo de vítima. Não é para perder tempo se fazendo de vítima, nem batendo boca. Deus manda que a gente abaixe a cabeça e aceita, porque Deus é sábio, Deus é justo, Deus é bom. E se por acaso a gente está recebendo na vida alguma coisa que a gente não gostaria, é porque em algum momento a gente fez por onde? Por merecer. Seja por uma dívida anterior, ou seja por uma necessidade de reajuste, uma necessidade de aprendizado. Mas Deus nunca manda algo que a gente não mereça passar. E aqui na Terra a gente vai aprender, na maior parte das vezes, que a gente seja sábio para aprender através do amor, mas a dor faz parte, a gente está no mundo de provas e expiações. Por isso que é importante a gente se regenerar o quanto antes, que a gente estude de boa vontade, para que a gente transforme a Terra num mundo de regeneração, para que a dor não seja a principal estrutura da gente. Estamos a um passo de fazer um mundo de regeneração, mas tudo vai depender do nosso esforço, tudo vai depender do nosso adiantamento aqui na Terra. Então, que a gente se esforce para conseguir se regenerar internamente, para construir esse mundo de regeneração. É a soma de todas as partes que vai fazer um coletivo mais saudável, mais humano, com mais compaixão, com mais bondade, com mais caridade. Mas antes de querer que o outro mude, a gente precisa mudar primeiro. Todos nós estamos aqui na Terra, porque alguma coisa a gente tem para melhorar. Todos somos pecadores, já dizia Jesus. Ele não veio aqui para os sãos e para os puros, ele veio para os doentes e para os impuros, ele veio para todos nós. E nos amou, apesar da gente ter todos os defeitos e todas as impurezas. Esclarece que muitos candidatos à reabilitação, quando na neblina física, perdem parte das lembranças, o esquecimento. Atemorizam-se e fogem, naufragando no desespero. A gente perde a lembrança, veio o desafio, a pessoa se sente injustiçada, inconformada, naufraga no desespero da própria dor. Um segredo para fazer a nossa dor diminuir é olhar para o lado. Quando a gente olha para o lado, a gente vê que existem pessoas com desafios maiores do que o nosso, e quando a gente se coloca nessa posição de servir e ajudar, a gente acaba esquecendo um pouco da nossa própria dor. O melhor remédio para o egoísmo então, assim, para que a gente aprenda através do amor, o amor ao próximo. A única segurança está na decisão firme de fazer o melhor, suportando os testemunhos com alegria
e avançando sem olhar para a retaguarda, avançar sem olhar para trás pelo que já fiz, sempre olhar em frente, mirando em Jesus. Não é para ficar olhando para trás e se vangloriando de tudo que já fez, não. Segue em frente. E na hora dos testemunhos com dificuldade, tem de bom ânimo. Já dizia Paulo, em tudo dai graças. Aqui na Terra a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. A gente coloca mais peso ou menos peso nas experiências que a gente passa de acordo com o nosso estado de espírito. Se a gente está acostumado a reclamar, resmungar, se lamorear, a gente vai colocar muito mais peso. Mas tem hora, não tem nada para fazer, ria de si mesmo. A alegria é um remédio, é um bálsamo, alivia o nosso caminho, atrai para perto de nós espíritos com mais luz. E fora que quando a gente está sereno, quando a gente está leve, as soluções para os problemas elas aparecem com mais facilidade. Agora, se a gente está focado só no problema e está potencializando o problema, focando, o problema vai parecer muito maior do que ele realmente é. E a solução não vai vir nunca, né? No entusiasmo natural que te empolgava, anuíste em enfrentar situações penosas, mesmo que a custo de sacrifícios e renúncias. Então, no entusiasmo que a gente está na hora que está fazendo nosso planejamento reencarnatório, de agradecer essa dádiva de poder estar encarnado aqui na Terra, porque acreditem, existe uma fila de espíritos esperando para reencarnar. A fila para poder vir aqui para a Terra, para poder se reajustar, é imensa. A gente passa por uma situação difícil aqui na Terra, mas ela é transitória, ela passa. Mas quando a gente vai para o mundo espiritual, imagina viver a eternidade inteira com a consciência pesada. A gente fica desesperado, ansiando pela oportunidade de voltar aqui na Terra e reparar os erros que a gente cometeu para poder aliviar a nossa consciência, para que a gente possa seguir em frente. Então, nesse entusiasmo natural, a gente concorda com todas as situações penosas, mesmo que custe para a gente o sacrifício de nós mesmos e renúncia. A gente pede isso. Por sua vez, eles, os amigos espirituais, comprometeram-se a ajudar-te no desempenho das tarefas abraçadas. A gente nunca está sozinho, eles estão sempre nos orientando, nos guiando, nos intuindo, nos desviando do caminho. A gente tem mania de agradecer por todo o bem que nos acontece. Já imaginaram o quanto de mal que não nos acontece, que a gente nem fica sabendo? Às vezes é um assalto que iria acontecer ali na esquina, que eles vão lá e nos intuem para que a gente passe para um outro caminho. Um exemplo, e várias coisas desse jeito. A gente tem que aprender a agradecer também o mal que não nos acontece. A gente não faz ideia de quantos livramentos a gente passa o tempo inteiro. A hora que nós somos mais atacados é durante o sono. Primeiro, porque a luz do sol, ela desfaz todos os raios solares, desfaz as projeções mentais tóxicas, nocivas. Então, é mais fácil dos espíritos com menos luz, nossos amiguinhos trevosos, nossos irmãozinhos trevosos, né? Eles virem aqui plasmar formas, pensamentos que nos atacam, que nos agridem e também nos visitam durante o sono, porque quando a gente está em estado de sono, em estado de vigília, a nossa alma se emancipa do nosso corpo físico. O corpo descansa, mas a alma não descansa nunca. Então é um momento que a gente está em contato com as realidades do mundo espiritual e a gente vai de acordo com, vai para lugares de acordo com a nossa afinidade, de acordo com a nossa vibração. Então, se durante o dia a gente está vibrando, está em sintonia com coisas elevadas, com coisas boas, provavelmente durante o sono a gente vai para lugares elevados, mas durante o sono a gente não tem vigilância. Então é possível também que muitos de nós que vibramos no bem durante o dia, à noite, por falta de vigilância, acaba se sintonizando com espíritos inferiores, com paixões inferiores, e acaba se entregando aonde não deveria se entregar. Então, os nossos amigos espirituais estão sempre do nosso lado, nos amparando, nos orientando, nos momentos de vigília, nos momentos que a gente está acordado, que a gente aprenda a agradecê-los constantemente, porque eles estão sempre do nosso lado. Tem uma historinha de Jesus que eu amo, que o cara estava andando na praia e o tempo todo ele olhava para trás e via as pegadas dele e via as pegadas de Jesus do lado dele, caminhando o tempo inteiro. Aí, na hora mais difícil da vida dele, ele olha para trás e só vê um par de pegadas. E aí ele começa a chorar e fala: Jesus, por que me abandonaste justo agora, na hora que eu mais preciso de você?
eu só estou vendo um par. Aí Jesus, mas por que achas que eu te abandonei? Aí ele falou, porque eu só estou vendo um par de pegadas aqui. Aí eu falou assim, esse par de pegadas que você está vendo é o meu. Nesse momento que você mais precisa, eu estou te pegando no colo. Eu estou te carregando para que você passe pela prova com mais facilidade. Então é por aí, a gente nunca está sozinho, eles sempre estão do nosso lado. E não são um, são vários. A gente tem o nosso mentor designado, mas são vários. Os amigos espirituais, os amigos que a gente faz nessa vida e nas outras vidas, eles nos acompanham e estão torcendo aqui pelo nosso bem, pela nossa vitória, pelo nosso progresso. Então, e mergulhastes na roupagem material, abençoado pela esperança e amparado pelo amor. Quando a gente vem aqui para a terra, a gente vem com muita esperança e abençoado, amparado pelo amor. O amor cobre uma multidão de pecados. O programa existencial, cuidadosamente elaborado, proporcionou acontecimentos que direcionaram os teus passos para a fé religiosa, para algumas dificuldades que funcionaram como educadoras do teu processo evolutivo. Então, o programa existencial, ele nos direciona para as experiências que a gente tem que viver, para as pessoas que a gente tem que conviver, conhecer ao longo do caminho, sejam boas ou ruins. Tudo que a gente tem que fazer está gravado no nosso planejamento reencarnatório. E o nosso planejamento reencarnatório e as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Todos nós temos um plano gravado na nossa consciência, porque a gente não tem acesso a eles. Né? Mas quando a pessoa fala, põe a mão na consciência, é por quê? Porque sabe que na consciência estão registradas as leis divinas, está registrado o que é certo, o que é errado, o que a gente tem que fazer. E às vezes o que a gente tem que fazer, o mundo não vai nos compreender. Mas é aquele negócio, não é as pessoas que têm que nos compreender, nós é que temos que aprender a compreender as pessoas por não nos compreenderem. A gente tem que aprender a olhar para dentro e seguir o próprio coração, ouvir as próprias verdades, se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o oráculo. Coincidências e acasos trouxeram ao teu coração afetos generosos que te refrigeram as horas ardentes, e adversários vigorosos que passaram a assistir-te com a flagelação no dia a dia da caminhada. Não existe acaso, não existe coincidência. Existem sincronicidades, que é quando o universo coloca a pessoa certa, na hora certa. Todos os momentos as pessoas estão onde deveriam estar, com as pessoas onde deveriam estar. O universo é muito sábio, Deus é muito sábio. Não existe nada errado no universo. O que está errado é a nossa perspectiva, é a nossa visão dos fatos. Mas Deus é perfeito. No nível que a gente ainda não consegue compreender, está tudo certo no lugar certo. Se alguma coisa não está do jeito que a gente gostaria, é porque a gente ainda não está bom à altura. Não existe acaso nem coincidência no mundo espiritual. Tudo é meticulosamente planejado e organizado. Eles são de uma extrema organização. Conseguiste um encontro íntimo com Jesus e te deixaste fascinar por ele, sua doutrina. Firmaste o contato íntimo com seu inefável amor, disposto a servi-lo na sua seara, e resolvestes por entregar as tuas forças juvenis e a toda a existência a teu serviço. Então, antes da gente reencarnar, a gente promete mundos e fundos, né? Tal compromisso torna-te membro de sua família, e aqueles que o acompanham no mundo, por enquanto, ainda não encontram compreensão nem amizade. Aqueles que é um compromisso nosso, e aqueles que estão aqui conosco não vão compartilhar conosco, não vão nos compreender o nosso compromisso com Jesus, com Deus, com a fé religiosa. São marginalizados, desacreditados pelos próprios companheiros que ainda vivem em competição doentia, longe da verdadeira fraternidade. Então, o que é medida de sucesso aqui na Terra? Paz de espírito? Não, felicidade? As pessoas trocam a felicidade pelo prazer. Quantos hábitos nocivos as pessoas têm buscando prazer e acabam comprometendo a própria felicidade? Aqueles que vivem para Deus são considerados, são geralmente marginalizados, são pessoas... Bonito aqui é ser maluco, é ser doidão, é ser aquele que quebra regras, é ser aquele que desafia as próprias leis, aquele que se basta, aquele que é por si só, esquece que é para os outros, aquele que alimenta seu orgulho, sua vaidade, melhor que os outros. O que é medida de sucesso aqui na Terra? É dinheiro, é fama, é status,
O que o mundo espiritual pede da gente? Renúncia, abnegação, humildade. Aqui na Terra, a humildade não é sinal de sucesso. As pessoas debocham de uma pessoa humilde, as pessoas diminuem uma pessoa humilde, procuram se aproveitar. Quando a pessoa não é a vaidade, olha o tanto que ela é alimentada, não só a vaidade material, de como a gente se aparenta, como a gente se veste, a nossa aparência física, mas também o tanto que é valorizado, o que as pessoas pensam a nosso respeito, a ponto das pessoas confundirem que elas são o que as pessoas pensam dela e não quem ela é de fato. Então, quando a gente vai para seguir o caminho de Jesus, a gente enfrenta essa sociedade doente e corrompida, que só se preocupa com o próprio ego, com o umbigo, em como eu vou me projetar para as pessoas, como as pessoas vão me olhar, me admirar, me invejar, e não como eu posso contribuir, servir e ser melhor para as pessoas. Deste modo, não te resta outra atitude, senão a de prosseguir em júbilos e com paz interior. Então, quando a pessoa segue o caminho da fé religiosa, segue o caminho de Jesus, não precisa ser aquele que sai convertendo todo mundo para todo mundo na rua, para falar da palavra de Jesus, que amaldiçoa aqueles que não seguem, mas aquele que realmente está disposto a viver os ensinamentos de Jesus na prática, um ser cristão, e vive, segue em frente com paz interior, que é o que a gente mais ganha quando a gente busca a felicidade ao invés do prazer, quando a gente busca viver uma vida reta, uma vida justa, digna, uma vida para Deus, a gente ganha muita paz interior. Por quê? Porque Deus dá para a gente? Não. Porque os nossos atos são a nossa maior defesa. A nossa consciência nos defende. Jesus já falava, deixo-vos a minha paz, mas é uma paz que a gente conquista. Não é uma paz passiva que alguém vem e nos dá a paz. É uma paz ativa que a gente conquista com atitude, sendo firme, combatendo o bom combate, como já dizia Paulo, combatendo aquilo que tira a nossa paz de espírito com atitudes serenas, cada vez mais sábias. Então, é para a gente conquistar essa paz. E o retorno de ver o nosso planejamento reencarnatório, ter Deus no coração, é essa paz interior e esse jubilo, quando a gente está vencendo as provas aqui na matéria. Não poucas vezes os cardos dos caminhos difíceis cravam-se nas carnes da tua alma, dilacerando-a. A ingratidão, a maledicência, a traição, o egoísmo alheio. Nossa, tantas coisas nos machucam na carne, machucam na alma, né? Noutras ocasiões, o ácido das acusações de muitos profitentes de tua fé queima-te os tecidos do coração, aqueles que ficam acusando na nossa fé. Gente, todas as religiões estão corretas, todas as fés estão corretas. Não existe uma verdade única. Tem gente que fica disputando, a minha religião é melhor do que a sua, a minha está certa, a sua está errada. Cada um tem que encontrar a verdade do seu coração, aquilo que faz sentido para si. Não o que os outros mandam, o que tem que fazer. Deus é um só para todas as religiões. Não adianta ficar acusando a religião do outro. Não adianta ficar criticando a religião do outro, que a gente aprenda a amar uns aos outros e que as nossas semelhanças sejam sempre maiores que as diferenças que nos separam. Deus é Deus para todos nós e Deus nos ama incondicionalmente, igualmente. Deus não tem um filho preferido. Aqueles que procuram estar mais perto de Deus têm mais resultados, mas não porque Deus tem um filho preferido, mas é porque as leis divinas premiam aqueles que seguem suas leis. Porque te dedicas com intensa firmeza, acusam-te de exibicionista quando a pessoa tem fé. Ela é exibicionista, ela quer mostrar que ela tem fé. Em face da tua perseverança, profetizam para ti uma futura tormenta. Fala que vai vir coisa ruim lá na frente, de qualquer jeito, que a vida é só desgraça, a vida é só coisa ruim, que a gente está perseverando na nossa fé, eles querem que a gente perca a nossa esperança. A gente começa a esperar coisas ruins, porque a gente acaba manifestando, a gente é profeta da nossa vida. Se a gente tem esperança, a gente faz o nosso melhor, a gente caminha em direção àquilo que a gente quer conquistar, mas se a gente perde a esperança, o que a gente faz? A gente cruza os braços, espera de braço até a situação resolver por conta própria. A omissão é muito cara. O preço da omissão é maior do que a gente tomar uma atitude errada. Desde que não recuas, és tido por fanático. Se a gente não se submete,
se a gente não declina das acusações, das zombarias, se a gente continua firme no nosso caminho da fé, as pessoas tomam a gente como fanático, aquele fã, né? Não é... Não, a questão de ser fã, o fanatismo vem da palavra fã. E fã quer dizer paixões, paixões são paixões inferiores. Esse sentimento que a gente nutre por Deus, o genuíno, né? Porque existem pessoas que são apaixonadas pela religião também e não conseguem nem ouvir uma opinião contrária, mas não é movido por paixões, é movido por amor, amor a Deus, amor ao próximo. Esse amor próprio que quer melhorar e quer evoluir cada vez melhor, quer ser feliz acima de tudo. Então, quando a pessoa não recua desse caminho religioso, é tido como fanático. Vários são os desafios para desviar a pessoa do caminho dela. E isso aqui é por vaidade, né? Como te renovas no trabalho abraçado, és considerado farsante. Por quê? No ano passado, que a gente fazia antes, aí a gente está se renovando no trabalho, procurando ser melhor, aí vem outro. Fulano, agora está pagando de santo, porque no passado fez isso, isso e isso. Então, a gente é acusado como farsante, como se a gente deveria já nascer perfeito para poder estar fazendo a obra de Deus. Não, a gente está construindo a obra de Deus no caminho. A partir do momento que a gente aceita Deus no nosso coração, existe um trabalho de reajuste. Ele não veio aqui para ser santo, mas procurar ser melhor do que nós mesmos, do que nós já fomos ontem. Tentas avançar integérrimo, todavia, ressumam do teu passado as heranças perniciosas de que ainda não conseguiste libertação, afligindo-te sem palavras. A gente traz débitos passados. Nem todos a gente já conseguiu se libertar. Estamos aqui na Terra. Nós não vamos conseguir ser perfeitos nessa encarnação, mas é cada dia, um dia de cada vez. A gente está sempre progredindo. Um dia a gente consegue, mas essas coisas que a gente ainda não conseguiu se libertar, das nossas más inclinações, nos aflige sem palavra. A gente olha e fala, meu Deus, fala igual o apóstolo Paulo. Eu adoro Paulo, que Paulo é gente como a gente. Não é o bem que quero e faço, mas o mal que não quero e ainda faço. E a gente ainda faz muito mal por ignorância. Mesmo que a gente não queira, a gente acaba errando. Então, por quê? Por causa dessas heranças muito materialistas, muito humanas que a gente tem. Um dia nós nos tornaremos pessoas, seres angélicos, por enquanto estamos a caminho. Com muita influência da matéria ainda. Quando vences uma luta, nova batalha surge ameaçadora, convidando-te ao prosseguimento sob vigilância constante. Ou seja, o mar calmo não faz bom marinheiro. A gente vence uma luta, logo em seguida vem outro desafio, vem outra coisa, porque a gente vai elevando gradualmente, são patamares. Vem o desafio. Enquanto a gente não supera, a gente está nesse patamar. A gente conseguiu vencer esse desafio, a gente foi para um outro patamar. E aí vai vir um outro desafio para nos tirar da zona de conforto, para que a gente possa ir para outro patamar. E quanto mais longe a gente conseguir chegar nessa existência, melhor para nós. Então, não vai ser uma vida de sossego, uma vida de calmaria. Nós seremos constantemente impelidos ao progresso, porque essa é uma lei universal. Tudo progride, tudo caminha para frente. Nada fica parado. Nós queremos nos acomodar na nossa zona de conforto, mas o nosso espírito quer o progresso. A lei divina tem a lei do progresso, da evolução. Tudo é evolução. Quer olhar na natureza? Olha Darwin, evolução natural. Tudo evolui. Nós somos parte da natureza, nós somos parte da lei divina. Então, convidando-te ao prosseguimento sob vigilância constante, orar e vigiar. Mantenha-se vigilante, nunca baixe a guarda. Emmanuel já falava que você pode perder uma corrida de 100 metros nos últimos 50 segundos. Se a gente perder a vigilância, a gente pode cair. Aqui na Terra é muito fácil, a gente é constantemente assediado por essas energias, por essas tentações da matéria. Rondam-te os sentimentos negativos, em alguns momentos o desânimo, noutros o cansaço e a amargura. Teremos bons momentos aqui na Terra. O sol da alegria que te iluminava antes o íntimo, nessas ocasiões do desânimo, da tristeza, da amargura, em face das nuvens borrascosas, apresentam-se como crepúsculo sombrio que te assusta. Então, o sol que antes nos iluminava parece que ele está se pondo. E vem a noite escura. Sentes a necessidade de avançar,
mas o cerco de entidades perversas em ambos os planos da vida procuram cercear-se os movimentos, procuram limitar os movimentos. Tem hora que a gente não tem mobilidade para fazer nada, só temos uma opção. Ou a gente faz o que é certo e nossas opções são minúsculas, ou então a gente cai no desfiladeiro. Por isso que é bom ter uma vida reta. Não descorações, porém. Não descorações, porém. Da mesma forma que essas conjunturas aflitivas se te apresentam, nunca deixaste de receber o apoio dos teus benfeitores espirituais que te auxiliam eternamente e te inspiram a melhor conduta a preservar. Eles estão sempre nos intuindo, estão sempre do nosso lado. Qual é a melhor conduta que a gente pode ter para superar o desafio? Nenhuma ascensão é fácil. A queda é sempre comum e quase natural, enquanto que o soerguimento moral constitui um esforço que não pode ser desconsiderado. É por esforço que a gente se eleva moralmente. E a queda é comum. Esses dias eu estava vendo uma criança, antes dela aprender a andar, ela cai mais de 1000 vezes. Então, assim, a gente aqui, errar é a pior coisa do mundo, é igual um absurdo errar. Eu sou perfeita, eu não erro jamais. Iremos cair. O problema é não ficar no chão. O problema é ficar no chão. Cair, sacode a poeira, dá a volta por cima, levanta e segue em frente. E vai até conseguir superar. Nós ainda estamos engateando, a gente está em fase de crescimento moral e espiritual. O problema não é errar, o problema é continuar errando. Que a gente tenha sabedoria para aprender com os nossos erros e que a gente não se faça de vítima para continuar no chão e achar que o mundo é injusto, que Deus é injusto. Mas que aquilo ali tem que passar. Se nós não precisássemos passar por ela para aprender, se a gente já soubesse, a gente não teria que passar pela prova. Ou, se de passar pela prova, ela seria fácil de ser superada. Porfia, pois, viajante querido, seguindo adiante, disposto e jovial, embora a chuva de doestos e as acusações que tomam sobre a tua cabeça, tentando levar-te ao descoroçoamento do ideal, tentam tirar o nosso idealismo da mente, tentando desviar do nosso caminho espiritual. Não renasceste para a colheita de alegrias e bênçãos imediatas. Nós aqui na Terra somos muito imediatistas, a gente quer a recompensa nesse instante, a gente quer ser feliz agora, a gente quer emoções, quer prazer, quer dopamina, serotonina. A vida eterna, a verdadeira vida é a vida eterna, já falava Jesus. Portanto, indevidas, mas para semeá-las com vistas ao teu futuro. Assim, não recalcitres, não queixes, não lamentes. Agradece a Deus a oportunidade e não te detenhas. Caminhe sempre, devagar e sempre, mas sempre adiante. Fita os altiplanos espirituais e continua pelas veredas difíceis das baixadas. A gente mira lá no alto, a nossa ascensão espiritual, mas que a gente continue andando nas baixadas, né? Aqui andando no lodo. A graça da garça, andar na lama sem sujar suas vestes. É no vale que os rios alagam o leito e se tornam férteis, rumando na direção dos mares e oceanos. Então, é na parte mais baixa que os rios alagam o leito e tornam as margens mais férteis para o plantio. Quem não lembra das aulas de história das primeiras civilizações ao longo do rio Nilo, justamente porque ali inundavam o leito e era o melhor lugar para poder plantar. Então, é no momento de caos que precede a ordem. Aquilo ali que a princípio seria um mal, na verdade é um bem disfarçado de mal. Também aí conquistarás experiências e sabedoria até o momento em que alcançarás o divino oceano. Quando nós e Deus formos um só. Jesus, ele falava, eu e Deus somos um só, eu e o Pai somos um só. Nós ainda nos enxergamos separados de Deus. Mas um dia a gente vai estar tão conectado com Deus que a gente vai se sentir um só com Ele, como Jesus sentia. És o que almejas e coletas em espíritos. Nós não somos o que os outros pensam a nosso respeito. A gente é aquilo que a gente almeja e aquilo que a gente guarda no nosso espírito. Desse modo, o que digam de ti não deve afligir-te. Isso fala das pessoas, não sobre você, sobre as crenças delas, sobre os traumas delas, sobre o que elas valorizam, não quem você é de fato. Por mais se solicite a árvore frondosa que se enriqueça de fruto fora da estação adequada, ela não o conseguirá, porque cada um tem seu momento, cada um tem o seu processo.
né? E para Deus mais vale o processo do que o resultado, tá? Aqui na Terra a gente pensa muito no resultado, nas metas. Deus se importa com o processo. É o processo que nos transforma. De forma idêntica, se for amaldiçoada por isso, porque não dá frutos fora da sua estação, na quadra a própria lei, ela rica de dádivas, esparzindo abundância. Pela própria lei, ela será rica de dádivas, porque ela não é obrigada a fazer algo que ela não está apta a fazer. Não vai ser cobrado dela algo que ela não é capaz de fazer. Então, ela vai ser abençoada pela maldição que recebeu, por ser cobrado dela aquilo que ela não está em condição. Jesus, acusado de charlatanismo desde os primeiros dias de sua pregação, prosseguiu imbatível até o fim. Jesus foi acusado pelos judeus do início ao fim, que ele era um charlatão, que ele estava enganando as pessoas. E ele prosseguiu, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era o que os outros falavam dele. Muita gente queria derrubá-lo, queria vê-lo pelas costas, e ele seguiu firme. Por quê? Porque ele tinha consciência de quem ele era. E Jesus meditava. Todos os grandes mestres, a gente tem relatos dele meditando. Acho que a melhor maneira da gente se conhecer é meditar, é olhar para dentro, é compreender quem nós somos e o que os outros pensam a nosso respeito. A gente não se misturar, não se confundir de achar que a gente é o que os outros pensam a nosso respeito, a gente achar que nós somos aquilo que nós temos, as nossas coisas materiais, e que a gente também saiba separar quem nós somos em essência. Nossas qualidades, nossos defeitos, aquilo que a gente almeja, aqui aonde a gente deseja chegar, o que nos agrada, o que nos desagrada, o que tem a ver com o nosso caminho e o que nos tira do nosso propósito. A gente tem essa consciência de quem nós somos em essência, para que a gente possa viver depois disso, romper com a aparência. Mas primeiro a gente não se perca de nós mesmos. Depois que a gente se encontrar, aí a gente consegue ajudar, levar luz para as outras pessoas. Mas se a gente estiver perdido de nós mesmos, se a gente não souber nem quem nós somos, qualquer vendaval que vem de fora, qualquer opinião contrária, abala nossas estruturas. Dignificando os teus deveres austeros em relação ao trabalho, a alegria de viver e a irrestrita confiança em Deus, retornarás feliz após tarefa cumprida. Esse que é o nosso maior objetivo aqui na Terra, como vencedor das próprias imperfeições. Não é para se vencer o outro, não é para ser melhor que o outro, é para vencer as nossas próprias imperfeições, que é, em realidade, o que mais importa. Então, é isso. Textinho aqui da Joana para nós, Reforma Íntima na Veia. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Reconhece o verdadeiro cristão, na verdade, reconhece o verdadeiro espírita. Mas eu gosto de falar verdadeiro cristão, porque todo espírito é cristão, pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. Então, é isso que a gente veio fazer aqui na Terra, domar as nossas más inclinações, não vigiar as más inclinações do outro, não querer ser melhor do que o outro, não querer ser mais especial do que o outro, mas ser melhor do que nós já fomos ontem. Então é isso, se vocês gostarem, comentem, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos fazer essa regeneração em nós mesmos, para que a gente possa trazer aqui para a Terra o quanto antes um planeta de regeneração, para que a dor não seja mais necessária para as nossas experiências. Então é isso, um beijo, amo vocês, fiquem com Deus e com Nossa Senhora e com Jesus Cristo.